Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos novamente a esta noite de estudo, né? A respeito dos ensinamentos da doutrina espírita, né? E esse encontro virtual, apesar da distância que nós estamos bem perto espiritualmente, né? Do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Tá? A paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. A temática de hoje será união da alma e do corpo, cujo objetivo é informar como se dá a união da alma e do corpo e explicar sobre a influência do organismo. Nosso companheiro Eduardo Oliveira é que irá dar o estudo de hoje. Mas antes, companheiros, vamos nos concentrar, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, aos nossos anjos guardiões, ao Divino Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus, querido amigo, irmão, companheiro de todas as horas. Agradecemos mais uma vez estarmos aqui reunidos para uma noite de estudo e de reflexão dos momentos trazidos pela doutrina espírita. Que todos nós sejamos envolvidos. Envolva também nosso companheiro Eduardo, para que ele receba os bons fluidos e que ele possa nos transmitir com calma e clareza os ensinamentos de hoje. Não estamos aqui se não fosse a permissão de nosso Pai Maior. Sendo assim, agradecemos mais uma vez pela noite de hoje e muito obrigado. Querido Eduardo, fica à vontade. Boa noite a todos e a todas, né? Como o Danilo falou, o estudo de hoje, né, foi pedido para eu trazer, né, no estudo de hoje é a união da alma e do corpo, né? Então, a gente vai falar basicamente, os objetivos também o Danilo já apresentou, que é informar como se dá a união da alma com o corpo, né, e o corpo, e explicar sobre a influência do organismo nesse processo. Então, dentro de um processo onde há união entre a alma e o corpo, qual que é a influência do nosso organismo nesse processo, tá? A minha bibliografia, eu usei o Livro dos Espíritos, né, o que está lá na bibliografia do estudo, que é o capítulo 7, na verdade, aqui, tá? Da parte segunda, que é a questão 344 a 360 e 367 até a 370A. Né? E o comentário também eu peguei no finalzinho para a gente poder discutir o comentário. Né? Além disso, eu peguei o capítulo 6, que é a questão 269, que eu vou relacionar com alguma questão que a gente vai discutir, e a questão do capítulo 2, que é a 148. Também usei o Evangelho, que é o item que vai falar o capítulo
6, que fala dos bem-aventurados aflitos, na parte dos mortos prematuros, né, que eu acho que é uma mensagem motivacional sobre essa situação, que muita gente vê como talvez um castigo de Deus ou uma injustiça, e a gente vai meio que ver como é que o Espiritismo encara essas mortes prematuras. E a Gênese, que também está na bibliografia, que é o capítulo 11, do item 18 ao 21. Tá? Então, eu vou começar seguindo as questões do Livro dos Espíritos, e aí, de uma hora ou outra, eu vou inserir essas outras perguntas, esses outros textos, dentro dos comentários que eu vou fazer. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar no chat, eu vou ouvir, né? Porque como está a minha tela aqui, eu não vou conseguir ver o chat. Aí eu paro aqui, tiro a da tela, ou então alguém fala para mim a pergunta, enfim. Pode falar que também. Eu falo, Eduardo. Então tudo bem, que aí fica mais fácil. Tá? Então, na 344, né, que começa essa parte do estudo, ele pergunta em que momento a alma se une ao corpo. Né? Eu peguei só um trecho da resposta, porque eu acho que na Gênese, né, o item 18 lá do capítulo 11, ele faz um complemento, ele pega essa parte que é o restante da resposta e explica de uma maneira que eu compreendi melhor. Então, para não ficar aquele texto duplo, né, eu preferi colocar a parte da Gênese. Então, ele fala que a união ela começa na concepção, mas se completa na ocasião do nascimento. Né? Quando eu comecei a estudar de novo, né, essa pergunta, me veio a questão dessa concepção. O que seria a concepção? Né? E aí eu procurei no dicionário, procurei uma amiga minha que é bióloga, para poder entender o que é a concepção de fato. Porque quando a gente estuda, por exemplo, cientificamente, né, biologicamente, a gente tem duas situações, que é a fecundação, que é quando o espermatozoide ele consegue penetrar no óvulo, né, e aí ele vai formar aquele embrião, né, e quando esse embrião ele se prende na parede do útero, que são dois processos. Um se chama fecundação, que é esse primeiro que eu falei, e o outro se chama nidação. Né? Não necessariamente tendo fecundação, tem anidação, porque naturalmente, algumas vezes a mulher ela é fecundada, né, pelo espermatozoide do homem, mas naturalmente ela descarta aquele embrião. Aquele embrião ele não chega a fazer o processo de nidação, que é começar a criação da placenta e tudo mais. Então, eu tentei procurar isso, eu acabei não encontrando, e aí uma amiga minha que é bióloga, ela falou que esse termo concepção, ele é um termo muito mais religioso do que científico. Então, eu fiquei eu não quis me aventurar muito nessa questão, porque como é um conceito mais religioso do que científico, eu não consegui saber mais ou menos, né, quando que é, de fato, o que ele está dizendo como concepção. Né? E aí também por uma questão de fraqueza da nossa linguagem, os espíritos usaram essa palavra e acabou que nos dias atuais a gente tem essa ambiguidade aí, tá? Mas aí como é que acontece esse processo, né? Então, lá na Gênese, ele vai complementar falando que quando o espírito ele tem de reencarnar num corpo humano em vias de formação, né? Esse ácido fluídico, né? Que nada mais é do que uma extensão do seu perispírito, ele vai se ligar a esse germe, né, esse embrião, por uma atração de uma força irresistível. E aí esse é o momento da concepção. Pegando essa ideia, eu entendo essa palavra concepção como nidação, porque ele já está lá preso na parede do útero, né, apesar de ainda não ser definitiva, como a gente vai ver alguns casos, né, a gente conhece também de situações onde, mesmo ali já preso, o feto ele não vinga, né, a criança não vinga, mas como tem essa questão da força irresistível, a gente pode ter essa interpretação também.
né, no sentido de que, como ele já está fixado ali no útero, já está ali já começando a se desenvolver a placenta, então a gente pode encarar como essa concepção em nidação. Mas, como eu falei, como é um termo que é mais religioso do que científico, a gente não pode ter certeza disso. Isso aí é mais uma questão minha, tá? Então, ele vai complementar essa questão, né, quando a gente fala, pegando o restante da pergunta, né, que ele vai falar que essa ligação ela vai acontecendo de molécula a molécula até acontecer o nascimento. Então, acontece a concepção, né, o espírito ele já começa a se ligar àquele germe, né, aquele embrião, e ele vai se conectando molécula a molécula naquele embrião ali, naquele corpo que está em formação, né, a partir do intermédio do perispírito. Então, esse é o processo, né, que acontece, essa união entre a alma e o corpo. Então, a gente tem lá a concepção, e aí a gente pode entender essa palavra da maneira como a gente entender, né, no cunho religioso ou no cunho biológico, e ele vai se unindo molécula a molécula. Só que esse processo ele é um pouquinho mais complexo, então a gente vai ver, né, então a gente já viu de um modo geral como isso acontece, mas a gente vai entender agora como é que vai acontecer isso de uma maneira mais detalhada. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, acho que é só alguém que abriu o microfone, mas enfim. Bom, 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Aí ele faz uma outra pergunta em cima dessa pergunta. Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar um corpo que lhe é destinado? E aí os espíritos respondem: é definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado àquele corpo. Então, Kardec fez duas perguntas e os espíritos respondem três, né? Basicamente nessa daí, que a gente vai ver. A primeira, ele fala que existem duas ideias quando a gente vê essa pergunta, que é se essa questão é definitiva, essa união, né, quando está acontecendo ali no momento da união, que ele está lá, molécula a molécula, se unindo aquele embrião, que vai se formando aquele corpo, ele vai se unindo, né, nesse processo. Se é definitivo, no sentido de que o espírito, depois que ele vai perguntar, se ele pode desistir e cancelar essa união. Mas os espíritos respondem algo acima disso, que ele pode, né, no caso é definitiva no sentido de que aquele corpo ele está destinado àquela alma, àquele espírito. Então, se ele desistir, aquele corpo ele não vai vingar, ele vai ser abandonado, mas nenhum outro espírito vai poder ir lá, ele desistiu, vou aproveitar e vou reencarnar. Não, isso não acontece porque, como ele é feito, essa conexão molécula a molécula, e aí ele interrompe num processo, de um mês, já está um mês nesse processo. Aí ele vai encerrar aquilo, vou desistir, e aí outro espírito vai ter que correr atrás para poder pegar aquele um mês. Não, porque aquilo dali é feito num processo de molécula a molécula que é individual de cada um, né? E aí ele continua, mas como os laços dos corpos que os prende são ainda muito fracos, facilmente se rompem. Então ele pode romper por uma questão, mas ninguém pode substituir, como eu falei. Então podem se romper por vontade do espírito, se esse recuar diante da prova que escolheu, né? Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, existem essas duas situações. Ele pode desistir, né? E aí ele vai lá e recua aquela questão, mas ninguém pode substituir aquilo, porque aquilo dali acontece num processo de molécula a molécula, individualizado ali, que é com a gente, então não pode chegar outro e substituir. Vou aproveitar aqui, que abandonou, vou aproveitar aqui. Né? Então isso não pode. Tá?
Gente, se ficar alguma dúvida, pode falar, tá? E não falem, porque também, senão, o estudo acaba em meia hora. Apesar de ter bastantes slides, tá? Bom, 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolhe morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro, né? Então, a gente vai ver mais para frente, mas não tem problema a gente adiantar, que existem situações onde que o espírito ele está ali naquele processo e, ou por uma escolha dele, ou por uma questão orgânica, aquilo se rompe, não se continua, né? Então, se acontecer isso de o corpo morrer e aí ele perder, não por uma questão dele, mas por uma questão orgânica de imperfeição da matéria, ele vai lá e escolhe outro, né? E aí ele vai começar a falar... Desculpe interromper você. Fala. Eduardo, desculpe interromper você. E se for feito por aborto? A gente vai falar isso mais na frente. Na realidade, quando a gente fala do aborto, por exemplo, a gente está... a pessoa que cometeu, né? Isso vai ser falado mais na frente com mais detalhes, mas a pessoa que cometeu, Tá bom, né, eu espero então. ele vai chegar, ele vai ter uma consequência disso, porque eu estou privando daquela pessoa de fazer aquela encarnação, de completar aquela encarnação, tá? Mas aí isso a gente fala mais para frente, tá? Mas não tem problema perguntar antes não, é só porque senão a gente fica meio repetitivo e tal, tá? E aí ele pergunta, né? Kardec vai lá e pergunta, então qual a utilidade dessas mortes prematuras, né? Então, dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, às vezes a mulher, né, que está carregando aquele bebê, ela tem algum tipo de imperfeição na matéria dela que faz com que aquela criança não vingue, né? E aí ela tem que fazer um tratamento ou tem que fazer um acompanhamento mais cuidadoso, né? Por exemplo, aquelas de gravidez de risco. Isso tudo é uma questão de que pode ocasionar uma morte prematura, né? De uma maneira, digamos, natural, né? Que não foi uma coisa que foi provocada, né? Que a gente vai falar mais à frente, tá? E aí ele continua essa questão também da questão das mortes prematuras, né? Na 347, ele pergunta qual utilidade encontraria um espírito em sua encarnação em um corpo que morre em poucos dias depois do nascimento. Então, eu planejei minha encarnação, né, lá com o meu mentor, e aí depois de, sei lá, alguns dias, o meu corpo ele morre. E aí eu tenho que voltar para esse processo todo. E aí os espíritos falam, o ser não tem senão a consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nenhuma. Então, se eu não tenho consciência daquela existência, a importância da morte é quase nenhuma. Agora, frequentemente, como eles falam, né, normalmente, isso vai ser uma prova para os pais, né? Então, se aquele espírito ele estava lá já no planejamento dele, que ele teria uma morte prematura, né? E que aquilo dali não é uma coisa que ele teve consciência ou que ele não teve nenhum desenvolvimento daquele corpo ali, naquele processo, para ele não vai ter significado nenhum, mas para os pais provavelmente vai ter, tá? Então, não que não tenha algum significado para aquele espírito. Pode ter também, mas frequentemente, como eles falam, é para os pais, é uma prova para os pais, né? Bom, e aí eu peguei esse trecho lá do capítulo 10, que é o Bem-aventurados aflitos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 21. Ele é um texto, não é muito grande, mas ele é bem interessante nesse sentido de ele mostrar uma forma de a gente encarar essas mortes prematuras, né? Porque muitas vezes a gente acha que é injustiça de Deus, porque aquele ser ali não teve a oportunidade de se desenvolver, ou que, por exemplo, em algumas religiões, né, que tem a ideia de, por exemplo, que
que não tem essa ideia de que existe o pecado, né, que o pecado a gente desenvolve ao longo da nossa vida e não que a gente já nasce preternamente, de que, por exemplo, a criança ela nasceu, ela virou um anjinho, né, quando como ela morreu prematura, ela não teve esse tempo de cometer o pecado, né? E aí o Espiritismo ele vai trazer uma nova visão dessa questão da morte prematura, que alguns acham que é injustiça, outras é uma questão de privilégio, né? Porque aí você nasce, não comete pecado, vira anjo, né? E entre outras que a gente tem. Então ele fala que a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, né? Como a gente tem essa ideia de que a vida terrestre, a vida material, a vida terrena, ela é um processo de provas e expiações, né, que a gente tem que estar para sofrer as vicissitudes, a gente tem que estar, a gente utiliza para poder vivenciar certas coisas, certas dores, certas vitórias, certas vicissitudes e tudo mais. Se a gente tem uma morte prematura, a gente tem, segundo o Espiritismo, que aquela vida ali já cumpriu o papel dela. E aí você pode voltar para a sua pátria original, que é a pátria espiritual, a vida espiritual. E aí planejar uma próxima encarnação para poder desenvolver e buscar outras provas e outras expiações. Mas aquela dali você já cumpriu, né? Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor da idade. É que Deus julga não convir a ele permanecer por mais tempo na terra. Então, aquela morte prematura, que a gente às vezes acha que é uma injustiça, que a pessoa estava na flor da idade, não aproveitou nada, sei que lá, dentro da justiça de Deus, é porque ela já cumpriu a missão dela naquela existência. E aí ela já pode voltar e planejar a próxima. Tá? Então, esse entendimento que a gente tem de morte prematura é um entendimento novo que o Espiritismo traz para a gente. E que vem dessa ideia de que uma criança... isso a gente está falando de morte prematura natural, né? E a gente vai ver depois da questão do aborto, como a colega perguntou. Tá? Bom, e aí continuando, a gente volta lá para o Livro dos Espíritos, 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas nessa circunstância mas se nessa circunstância reside o motivo da sua escolha, isso significa que está fugindo da prova. Então, se um espírito, algumas vezes, ele pode saber isso, né? Então, olha só, aqui nesse planejamento você vai ter que desenvolver isso aqui, né? Depois que você conseguir desenvolver, você já pode, vai acontecer, né? Enfim, é uma questão mais filosófica dessa questão das escolhas das provas que eu cheguei a trazer uma questão uma pergunta também para a gente complementar. Mas se eu escolho sabendo que aquilo dali vai ser eu vou ter uma morte prematura e eu estou escolhendo por causa disso, porque eu sei que aqui eu sofro dores carnais e lá no mundo espiritual eu não sofro, né? Se assim eu posso dizer, claro que sofre, né? Se a gente é espírito imperfeito, a gente pode estar fugindo da nossa prova. Então, se eu escolho por esse motivo, eu estou fugindo da prova. Tá? 349. Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente.
faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a encarnação imediata corresponda à anterior determinação. O processo encarnatório, ele é um processo. E como todo processo, é um processo que ele demanda reflexão, ele demanda estudo, ele demanda escolhas. E todo o processo, ele é um processo demorado para ele ser bem feito. Então, ele não pode ser imediato. Até porque, quando a gente começa o nosso processo já da próxima encarnação, a gente tem que rever o que aconteceu nas outras vidas, nas outras existências, fazer todo um balancete antes de a gente ir, aí vai seu mentor espiritual e falar, você errou muito por esse caminho aqui, vamos tentar outro caminho? E aí, não, eu gostaria de tentar por esse caminho de novo. E aí você vai negociando ali, né, dependendo do grau de perfeição que você tem, né, do grau de progresso do que você tem, você vai opinando naquele processo. Só que é um processo, e todo processo, ele é um processo que ele precisa ser bem pensado, né? Diferente, por exemplo, né, dos animais. Os animais, quando eles desencarnam, eles imediatamente reencarnam em um outro animal. Por quê? Porque eles não têm esse processo de ter que fazer esse balancete, porque eles não têm livre-arbítrio. Eles não têm como, fazer esse balancete de escolhas erradas e escolhas certas. A gente tem. Então, esse processo de fazer esse balancete é que faz com que esse processo ele demore, né? E aí ele fala, a menos que você já aquela encarnação que você tinha planejado, você pegue uma parecida. E aí você já tem aquilo dali meio que planejado, né? Mas mesmo assim ainda não é imediato, porque você vai ter que ter todo adaptações, né? Porque vai ter que pegar uma outra situação para poder você reencarnar. 350. Uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar, ou seja, lamentar-se, lastimar-se, manifestar inconformidade o espírito à escolha que fez? Essa é uma pergunta que é meio óbvia. Todo mundo já se queixou da vida alguma vez na vida. A gente, né, pode ou não ter opinado nisso, pode ou não ter escolhido aquilo, né? Na maioria das vezes a gente escolhe, né? E por a gente ter escolhido e a gente não ter consciência dessa escolha, a gente não vai se lastimar por aquilo. Mas é claro que eu posso achar, né, por ter esquecido dessa escolha, achar que aquilo dali foi muito pesado para mim. E aí que vai ocorrer, por exemplo, a questão do suicídio. Então, o suicídio ele pode incorrer por esse motivo, por exemplo, de uma pessoa achar que é uma carga demais para aquela vida ali, né, que ele escolheu. Mas ele escolheu nesse processo. Só que ele não lembra que ele escolheu. E aí a gente lamenta, né? Às vezes a gente se queixa de uma escolha que a gente fez, mas que a gente não lembra que a gente fez, né? Então, não pode lastimar uma escolha de que não tem consciência. Não tem consciência porque você não lembra, mas você fez essa escolha. Mas a gente se queixa, né? Então, e aí ele vai falar lá da questão que eu botei aqui, ver também, lá do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6, questão 269. Fala, Janaína. Eduardo, só fazer um parênteses na sua fala aí sobre a questão do suicídio, deixar bem claro que não significa que não é uma regra, né? Que todo suicídio seja porque a pessoa não aceitou a existência. Muitas das vezes o suicídio incorre desse fator, mas também de não conseguir suportar certas coisas, que na verdade ele precisa trabalhar, né?
É só para fazer esse parênteses aí, senão vocês vão achar que é regra que todo suicídio... Então, um dos motivos pode ser esse, mas não é uma regra geral. No espiritismo, a maioria das as coisas, quando a gente quando ele fala, né, os espíritos dão essas respostas, a gente tem sempre que ver que a gente não deve generalizar, né? O espiritismo ele é uma ciência que está mais próxima das ciências humanas, que não generaliza as coisas, do que as ciências exatas que generalizam as coisas, né? Então, quando a gente fala aqui, né, de situações como essa, por exemplo, suicídio, esse é um dos fatores, mas não significa que seja todos. Assim como também a questão lá do que ele fala que a morte prematura ela pode ser uma questão só da imperfeição da matéria, pode ser por outros motivos também, né? Então, foi muito bom esse comentário aí, esse lembrete. Bom, aí lá eu peguei essa questão, que é a 269, que ele vai falar sobre a escolha das provas, né? Então, que vai meio que complementar essa fala que a gente viu aqui da 350. Então, 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Então, ele pode, né? E aí eles respondem, ele pode escolher uma prova, uma prova que para ele seja inútil, né? E assim como ele pode escolher uma que que seja muito grande para ele, muito pesada para ele suportar. É claro que existe a questão dos espíritos que orientam a gente, né? O mentor espiritual, mas no final, né? Dependendo do nosso grau evolutivo, a palavra final acaba sendo da gente. E a gente pode escolher alguma coisa que seja ociosa, né? Por exemplo, quando a gente vai à academia, chega num momento que a gente está usando, que ela faz aquela repetição, a gente tem que mudar aquela repetição. Porque se a gente manter aquilo dali, a gente já não vai ter mais ganho nenhum, não vai ter mais aproveitamento nenhum, porque tem que mudar a forma como a gente trabalha aquele órgão, né, aquele músculo e tudo mais. Então, é algo parecido com isso. Às vezes a gente escolhe uma coisa que pode ser inútil naquele momento, ou num período breve, ou alguma coisa que seja demais para a gente. Então, só para complementar essa questão que a gente falou da 350, tá? Bom, 351. No intervalo em que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as faculdades, né? Então, a partir da 351, ele vai começar a falar dessa questão da faculdade, né? Que é a faculdade que a gente tem, né? O nosso espírito tem, que a gente vai se desenvolvendo, nossos talentos, nossas aptidões e tudo mais, né? Então, eles respondem mais ou menos conforme o ponto do intervalo em que se ache, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. Então, nesse processo que ele está lá ligando molécula a molécula, ele ainda não está encarnado, mas ele está se ligando ali. Então, essas faculdades, elas estão ali, né? Aos poucos, ele está passando por esse processo de perturbação, que é aquele processo que eu sempre uso a analogia de mudança de canal, quando eu estou mudando de canal, né? Então, sempre quando eu estou indo do mundo espiritual para o mundo material, eu mudo o canal, e aí eu tenho esse processo de perturbação, que para alguns é longo, para outros é curto, né? E quando eu passo do mundo material para o mundo espiritual, ou seja, quando eu desencarno, eu também mudo essa chave novamente. E aí, esse processo de mudar essa chave, de sintonizar a televisão, né? Sintonizar a rádio, pode ser demorado para uns, pode ser demorado para outros. E aí, esse processo de sintonia é que faz com que a gente ele tenha essa ligação com já todas as suas faculdades, ou ele vai desenvolvendo essas faculdades, né? Então, a partir do instante da concepção, começa o espírito a tomar-se de perturbação, que advém do que lhe soou o momento de começar a nova existência corpórea.
essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Seu estado, nesse processo, é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Então, ele está naquele momento como se ele tivesse desdobrado, ou seja, ele está com mais liberdade, né? Mas ele já está começando ali a se ligar. Quando nasce, né, essa perturbação, ela se conclui, e aí as ideias, né, as memórias, elas se apagam, né, porque aí você não vai ter lembrança do passado, e aquelas faculdades, elas vão se desenvolvendo de acordo com os órgãos, como a gente vai ver mais para frente, tá? Eu vou adiantar isso também. 352. Imediatamente ao nascimento, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa nova existência, numa existência nova, preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco como uma pessoa que desperta e se vê em uma situação diversa da que ocupava na véspera. Então, por isso que eu gosto de usar a ideia de sintonizar, né? Então, esse processo de perturbação eu estou sintonizando lá, e aí quando esse processo acaba, eu tenho consciência de onde eu estou, né? Claro, dependendo do grau evolutivo também, né? E aí, uma coisa que a gente vai ver é que os órgãos, né, eles se desenvolvem com essas faculdades, e não as faculdades que se desenvolvem com os órgãos. Porque fica meio ambíguo quando ele dá essa resposta, que parece que as faculdades elas se desenvolvem com os órgãos, mas depois o Kardec vai perguntar, e isso eles vão meio que complementar essa resposta e esclarecer isso melhor, tá? Mas aí essa é a ideia. Então, que ele fala aqui, quando a criança ela nasce, ela vai se desenvolvendo, ela começa a andar, começa a balbuciar algumas palavras, começa a falar, daqui a pouco ela está correndo, daqui a pouco ela está fazendo alguns processos manuais que ela não fazia, né? Ela tem o desenvolvimento motor dela, o desenvolvimento intelectual dela, e assim vai até ele estar de uma forma plena, né? Que, por exemplo, alguns acreditam que seja na adolescência, outros acreditam que seja um pouco antes, outros acreditam que seja já quase no final, no início da vida adulta e tudo mais, tá? Aí eu também trouxe também a questão 142 do Livro dos Espíritos, lá do capítulo 2, da mesma parte segunda, que ele vai dizer, ele vai perguntar sobre a questão que se acreditava que a alma da criança ela era complementada, ou seja, conforme ela ia se desenvolvendo, aquele espírito ele ia se completando, ou seja, como se fosse o espírito ele fosse fragmentado e aquela criança ela fosse ganhando aqueles pedaços como se fosse um quebra-cabeça, né? E aí eles respondem, né? Eles perguntam assim: que dizeis dessa outra teoria, segundo qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida, né? Então, essa questão de eu ter uma alma, a criança ter uma alma, e essa alma ela vai ganhando upgrades, né? Ela vai ganhando pedaços, complementos ao longo da vida dela, até ela estar completa como adolescente ou como adulto, dependendo de cada filósofo, cada teórico dessa área, né? Então, eles respondem que o espírito é único, né? Ele é uno, ele é completo na criança como no adulto. Os órgãos, né, que são o instrumento de manifestação dessa alma, é que se desenvolvem e se completam, né? E aí ele fala que daí a gente não pode tirar o efeito pela causa, né? Então, como a gente não tem essa manifestação da alma plenamente, a gente não pode concluir que a alma dele não está completa. O que não está completo é o instrumento que essa alma, né, da criança, vai se manifestar.
E aí ela vai desenvolvendo corda vocal, vai desenvolvendo a forma de andar, as mãos, né, os dedos, vai se desenvolvendo regiões do cérebro que ela desenvolve depois que nasce, alguns órgãos que se desenvolvem também, né, depois que nasce, etc. Né? Então, uma coisa, a gente não pode tirar o efeito pela causa. Os espíritos falam sempre isso. Aí eu peguei também, para complementar mais ainda, lá da Gênese, o capítulo 11, o item 20, né? Que eu vou ler só a parte que está em negrito, para poder a gente avançar, porque senão não vai dar tempo. Desde que esse se apanhe, desde que esse é apanhado no laço fluídico que prende ao germe, ou seja, a gente pensar lá na questão de que ele está lá se unindo molécula a molécula, entra em um estado de perturbação que aumenta à medida que o laço se aperta. Então, conforme esse processo vai acontecendo, ele vai ficando nesse processo lá de sintonizar, e aí ele vai perdendo aquela consciência, né, de um mundo espiritual, né, e vai se conectando com aquele espírito ali e vai perdendo a memória, vai perdendo a lembrança do passado nesse processo, né? Perdendo o espírito nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio e, de sorte, jamais presenciará o seu nascimento. Né? Então ele vai se desenvolvendo, e aí, a partir do momento que ele nasce, ele já entrando em detalhes, mas, por exemplo, as lembranças que a gente não tem lembranças, por exemplo, de quando a gente era recém-nascido, porque isso ainda estava se desenvolvendo. Regiões do cérebro que tem a ver com a memória, ele ainda está se desenvolvendo. Então, e a memória também, né? A memória material, ela se desenvolve a partir do momento que a criança começa a entrar em contato com as coisas, né? Então, ela, com a textura, quando ela pega com as coisas, quando ela coloca na boca, etc. Né? Bom, 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se-á considerar o feto como dotado de alma? E aí a gente vai começar a entrar na questão do aborto, né? E aí ele responde: o espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele, né? Como ele ainda está se conectando, né? E a gente lembrar lá do que é alma, lembrando lá do item 2 da introdução do Livro dos Espíritos, que a gente tem aquela questão da tríade lá, né? Quando tem o espírito com perispírito, a gente chama só de espírito, espírito com E maiúsculo. Quando a gente tem espírito com perispírito e corpo, a gente chama esse conjunto aqui de alma. Tá? Então, se não há ligação ainda, ele ainda não está encarnado, a gente não pode chamar esse conjunto aqui ainda de alma. Tá? Então, o feto tem, pois, o feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas por via de se operar-se. Então, como ainda não tem essa ligação entre o perispírito e o corpo, a gente não pode chamar esse conjunto de alma, porque esse conjunto espírito e perispírito a gente só pode chamar de alma quando ele está ligado a um corpo físico, tá? Quando a gente está a gente está só perispírito e espírito, a gente chama de espírito com E maiúsculo normalmente, tá? 354. Como se explica a vida interuterina? Ou seja, a vida do feto dentro do útero da mãe. É a de planta que vegeta. A criança vive a vida animal e o homem tem a vida vegetal e a vida animal que, pelo seu nascimento, se completa com a vida espiritual. Então, aquele feto, ele tem lá a vida vegetal e a vida animal. Quando completa o nascimento,
ele passa a ter a vida espiritual, que ele se completou aquela ligação entre o espírito, né, entre o perispírito e o corpo. E aí ele passa a ter aquela vida espiritual também. Aí ele vai, quando dormir, vai desdobrar, vai se comunicar com outros espíritos e tudo mais, vai voltar a ter aquela vida, né? Ele está falando aí do feto, né? Antes ele já tinha, porque como a gente viu anteriormente, nesse processo o espírito está como se ele tivesse emancipado. Então ele continua lá, né, na medida do possível, falando com um mentor, conversando com algum familiar, né, dependendo também do grau evolutivo dele, né, até que ele complete o nascimento dele, e aí esse processo de se comunicar ele vai se dar quando ele estiver desdobrado, né. 355. Há de fato, pelo que indica a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis. Com que fim ocorre isso? Frequentemente, ou seja, não é sempre, isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito da criança. Então a gente falou isso lá no início, né? Que quando aquela criança não vinga, isso pode ser prova para os pais ou pode ser para o próprio espírito, né? Dependendo da situação, né? Então, até essa questão também que eu estava conversando com a minha amiga bióloga. Então, se o óvulo fecundado pelo espermatozoide, quando a mulher, de alguma forma, ou natural, ou utilizando algum tipo de medicamento, ela descarta, entre aspas, antes de ele fazer a anidação, né? Aí já acontece esse processo também de não ter a criança sendo viável. Então, por isso que eu acho que esse processo, talvez, ele comece no processo de que quando ele já está preso lá na parede do útero, aí ele começa a ligar-se a molécula a molécula. Mas como eu falei, como isso não é um termo científico, eu não posso fazer essa associação. Mas é uma questão mais minha, né? Mas que isso aí tem a ver também, né? Traz como evidência também para isso. Porque esse processo de criança, de fetos não viáveis, ele pode acontecer ao longo de todo o processo, né? Então, ele pode acontecer bem no início, pode acontecer quase no parto, ou pode acontecer no parto também, né? Ou pode acontecer depois do parto, né? Então, tudo isso por isso que a gente não pode generalizar, porque como o espiritismo é uma ciência que vai tratar da humanidade, das questões da humanidade, a gente não pode generalizar, porque cada indivíduo é indivíduo, né? Mas de um contexto geral, a gente pode mostrar algumas situações, como essa que ele fala, frequentemente pode ser prova para os pais ou pode ser para o espírito da criança, né? Vou dar uma agilizada. 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação dos espíritos? Aí eles falam, alguns há efetivamente, cujo corpo nunca nenhum espírito esteja destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função dos seus pais. Então, se não tem ali nenhum espírito se ligando àquele feto e aquele feto se desenvolve, né, a vida vegetal e animal dele se desenvolve, né, então aquilo daria uma prova só para os pais, porque não tem um terceiro ali naquele processo, só tem os dois ali que geraram aquela criança, né. E aí ele tem lá a pergunta que é a 356A. Pode chegar a termo de nascimento um ser desta natureza? E aí ele fala, algumas vezes sim, mas não vive muito, né? Não vive... que aí ele vai ter o esgotamento do fluido vital, e aí não tem nenhum espírito ali para fazer aquela manutenção, aquele corpo vai morrer, né? Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Aí eles respondem que seria ela se assim não ocorresse.
não seria um ser humano. Então, se toda criança que nasce e tem um espírito, né, e que está ali, que vive após o nascimento, ela vai ter um espírito, né? Porque se não fosse, ela seria só, que ele vai falar mais à frente, seria só uma massa de carne sem inteligência e que como fala aí na anterior, que é só uma função de prova para os pais, né? Aí eu peguei essa questão só para poder, que ele vai complementar, eu vou passar ela, que é a 136, eu esqueci até de referenciar ela ali, que é só essa questão de que ele fala que pode um corpo existir sem alma, e ele fala que pode sim, né? Mas aí, como não teve essa ligação com a alma, com o espírito, né, na verdade, não houve esse processo, essa vida orgânica ela vai acabar porque não vai ter ninguém ali para fazer a manutenção, né? Nenhum espírito ali para fazer a manutenção. Então, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, né? Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica, né? Então, que seria desse corpo, né? Ele se não tivesse alma, né? Uma simples massa de carne sem inteligência, tudo que quisesse, exceto um homem. Então, ele podia ser o que você quiser, né? Kardec quisesse, exceto um homem, né? Os espíritos respondem aí. Bom, 357. Que consequências tem o aborto? Então, a colega perguntou lá no início. É uma existência nula a ser recomeçada, né? Então, se esse aborto acontece em vias naturais ou em uma questão provocada, eu estou anulando aquela vida, aquela existência e aí eu vou ter que começar aquele planejamento, né? Um espírito que, se for, por exemplo, provocado, ele vai ter que voltar lá, recomeçar a planejar e tal, e entrar nesse processo de novo. Se for natural também, ele vai ter que fazer isso, né? E aí a gente vai ver qual que é a consequência disso. Então, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E aí os espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer ser, qualquer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque impede a alma de passar pelas provas a servirem de instrumento o corpo de que foi formado. Então, se for provocado pela lei de Deus, é um crime. Porque aquela pessoa que cometeu isso, a mãe ou a pessoa que fez isso, que fez esse procedimento, ela está impedindo que um espírito ele reencarne e que ele tenha que passar pelas provas que ele tem que passar, né? Alguém quer falar aí? Eduardo, foi eu que te fiz essa pergunta. Só uma coisinha. Há um sofrimento nesse espírito na hora do aborto? Então, aí isso tem a ver mais com o grau de evolução dele, né? Pode ser que, por exemplo, esse espírito fique revoltado, né? E aí pode ser que ele vire uma pessoa que é um espírito que vai ficar ali perseguindo aqueles pais, né? Ou a mãe, ou a pessoa que fez, os pais, de modo geral, ou pode ser uma pessoa que seja resignada. Então vai depender do grau de evolução daquele espírito. Ele pode, beleza, vou lá, vou planejar de novo. Pode ser também. Ou pode ser que ele seja ele fique revoltado com isso. Porque imagina que você está construindo um castelo de areia, chega alguém e chuta. Tem gente que vai ficar revoltada, tem gente que vai começar de novo o castelo, né? E aí isso também é uma consequência também para esse espírito, né? Que se ele ficar revoltado, ele vai demorar mais para poder voltar aquele processo. Aquele cara que é resignado, ele vai lá, não, beleza, então vou começar de novo aqui, né? O Eduardo, Oi, volta fala. o seu slide ali, por favor, e eu vou falar Esse? uma coisa. Isso aí. E depois eu vou ler o chat ali da pergunta da Márcia Bergamini. Quando ele diz ali no início da resposta,
há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Eu só queria fazer uma observação, que não é só o aborto, é qualquer coisa que nós façamos que esteja contra as leis de Deus, nós estamos executando um crime, tá? Porque a gente está olhando a questão do aborto, ok, mas qualquer outra coisa que nós, não sendo mãe ou pai, ou seja lá o que for, se eu estiver, né, contra as leis de Deus, eu também estou sendo uma criminosa, porque a gente bota muito o dedo assim na cara da mãe que abortou isso aqui, diz que é criminosa, mas nós, no nosso dia a dia, se nós, né, não seguirmos as leis de Deus, nós estamos cometendo um crime. Exatamente. Agora a Márcia está perguntando aqui, criança que se desenvolve no útero sem cérebro tem espírito? Então, a gente pode pegar essa ideia que ele falou, né? Então, pode ser que tenha, né? Não vai ter o espírito, vai ter a ligação lá, um espírito que está se ligando àquilo, ou pode ser uma dessas situações que é o corpo se desenvolve, mas não tem nenhum espírito se ligando. E aí vai ser a questão de que é uma prova para os pais, né? Então pode ser que tenha as duas situações. Isso não, essa questão do anacéfalo não tem uma resposta específica para isso, né, no livro dos Espíritos. O que tem é a gente pegar essa ideia e tentar fazer uma triangulação com o que a gente tem. Então, por exemplo, essa situação acontece, por exemplo, uma criança que ela tem o crescimento do cérebro afetado. Ela, normalmente, o que acontece é que ela tem um tempo curto de vida, né? Então, pode ser que esse tempo curto de vida ele tenha a ver com o fato de ter um espírito ali ligado ou não. Então, pode ser que, por exemplo, tem crianças que vivem 1 ano, vivem 2. Tem crianças que vivem, sei lá, 15 anos, 7 anos. Então, a gente não pode generalizar, como eu falei lá no início, né? E a Janine também falou, né? Mas pode ser que a gente encaixe nessas perguntas que a gente viu aqui, nessas duas situações, né? Que pode ser que seja um corpo que se desenvolveu sem nenhum espírito se ligar a ele, ou pode ser um espírito que se ligou, mas que vai ter a morte prematura, tá? Vai ter a morte prematura e vai ter a limitação da inteligência, né, Eduardo? Exatamente, a limitação, que é a questão da faculdade, ou seja, ele não vai ter, mesmo ele tendo a faculdade, o espírito tendo a faculdade, ele não vai ter o organismo para desenvolver aquilo, né? Outra pergunta aqui, antes de você passar para esse slide aí. A Maria de Luz está perguntando o seguinte: pílula do dia seguinte é considerada aborto para o espírita? Então, eu estava falando isso com a minha amiga de biologia, que é essa seguinte: como tem essa questão biológica, né, e que a questão da concepção e a questão da fecundação, a pílula do dia seguinte ela acontece nesse processo em que a fecundação acontece e o zigoto, né, ele está se fazendo o processo lá de nidação. Então, a pílula do dia seguinte, ela interrompe esse processo de nidação. E aí, se a gente encara, né, como se ali, daquele início ali, né, antes, ali quando já começou a fecundação, ali tem um espírito já ligado, a gente pode relacionar. Se não tiver, isso, uma coisa que ela me falou também, que a gente tem que ver, que isso às vezes acontece espontaneamente. Isso acontece espontaneamente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz esse tipo de pergunta e quer uma resposta direta, né? A gente tem que analisar no contexto geral qual que é a situação. E como a gente não tem como julgar, a gente não tem como saber de um modo geral o que aconteceu, é melhor a gente simplesmente, como eu posso dizer, ficar com o que o Kardec está mostrando para a gente. Então, o Kardec ele traz essa questão de que existem duas situações, que o espírito ele começa a se ligar com aquele embrião, molécula a molécula, que ele pode interromper.
ou alguma coisa pode interromper, né? Pode ser o organismo, pode ser um medicamento, pode ser acidental, pode ser provocado. E aí, esse processo, se ele já estava ligado ali, está começando a ligar, aquele espírito ele tem que fazer de novo esse processo. Tá? Agora, a pílula do dia seguinte é considerada aborto, aí é uma questão mais que falta-me recursos, entendimento tanto biológico quanto filosófico para poder responder isso. Pode falar, Júlia. Inclusive, Eduardo, né, quando a Lourdes coloca para o espírita, isso aí é muito particular, porque de repente, Lourdes, algum espírito pode dizer assim, é aborto, e o outro pode dizer assim, não, não é, porque aí vai vir o ponto de vista de cada um, porque Exatamente. você perguntasse para a doutrina espírita não fala nada da pílula do dia seguinte. Então, o que você poderá receber das pessoas é o ponto de vista de cada um. Aí não, a gente não pode colocar como uma lei, como o que é certo, como o que é errado, né? A Edith, Eduardo, pergunta assim, o espírito que sofreu aborto pode querer voltar com os mesmos pais? Aí a gente não sabe, né? Aí a gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Se for aí pode ser uma questão assim de a gente analisar também. Isso também não está detalhado, né, essa questão. Mas, por exemplo, se a gente analisar, né, de um modo geral, se o espírito está revoltado e ele tiver oportunidade para poder reencarnar de novo, será que ele vai querer voltar com aqueles mesmos pais que fizeram um aborto com ele? Edu. Ele pode ficar ressabiado de, pô, não vou tentar com ele de novo, porque pode ser que eles façam que eu abandone, eles façam um aborto de novo. Ou pode ser que ele queira, não, porque eu quero passar essa existência com eles, porque eu tenho coisas para tratar com eles e eu vou tentar de novo. Né? Então, como eu falei, a gente não pode generalizar. E se tiver dentro de um planejamento, antes da Fernandinha falar, se tiver dentro do planejamento que ele venha, que ele tenha que reencarnar naquela família, ele vai ter que reencarnar e isso aí. Sim. Agora a Fernanda queria falar. Só lembrando que a gente tem registros, assim, não no Livro dos Espíritos, mas assim, em vários livros, né, de outros livros, né, que não da codificação, que mostram casos de espíritos que, na verdade, tentaram reencarnar várias vezes na mesma família, mas, assim, geralmente, que eu me lembro, assim, geralmente casos de abortos espontâneos, né, que por algum problema né, biológico, ou até do espírito ter medo, né, daquela encarnação, ele né, aquele negócio voltar atrás, desistir, e aí depois ser feito um trabalho com o espírito, ou um tratamento com a mãe, com os pais, para aquilo ir seguir em frente, assim. Olha só, gente, já deu o horário. Vocês querem melhor encerrar? Porque eu vou falar da influência. Só para complementar o que a Fernandinha falou. Na verdade, até que você também falou em várias vezes, cada caso é um caso. A gente não tem condições de determinar, isso vai ser assim e acabou, né? Cada circunstância vai ser uma coisa diferente, né? Isso vai depender muito. Não temos uma resposta exata, entendeu? Quantos slides você tem ainda? Eu acho que são... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu posso, na verdade, falar... Eu vou falar de 2, dá só mais um minutinho, porque eu acho que o que é importante falar é o seguinte, porque assim, a gente... Com o que a gente fala sobre a questão da influência do organismo? Se nesse processo o organismo ele tem alguma influência naquilo, né? E aí os espíritos eles vão falar em vários momentos que o corpo ele é um vestuário para aquele espírito. Então, os nossos atributos que a gente tem, eles são de natureza espiritual. Então, aquele vestuário ele vai estar de acordo com o que a gente necessita experimentar. Então, por exemplo, quando a gente falou da questão da criança que tem má formação no cérebro,
ela está vindo numa existência, né, numa existência que ela vai ter uma limitação para aquela faculdade ali se manifestar. Mas não significa que o espírito dela não tenha aquela faculdade. Ela só vai ter mais dificuldade de manifestar aquela faculdade. Porque o cérebro, ele é um órgão que faz um tipo de manifestação do espírito, que é a questão do pensamento, tudo isso, a questão da memória, tudo isso está ligado à questão do cérebro, que é como que o espírito ele manifesta materialmente aquelas faculdades que ele tem. Então, por exemplo, um talento matemático que eu desenvolvi, por exemplo, em outras existências, vai tá manifesto dentro do meu raciocínio, que é uma coisa que está sendo governada, entre aspas, pelo cérebro, né? Questão, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma facilidade com... Ela tem, por exemplo, uma facilidade com música, e aí ela vai vir com o órgão auditivo dela muito mais desenvolvido, com sei lá, audição perfeita. Isso tudo é a questão do espírito que tem e que o organismo dele só é apropriado para ele manifestar isso, tá? Então, ele vai falar isso basicamente, então, que é a questão do organismo, né? Que o organismo, ele é só a forma como a gente exercita as nossas faculdades, né? Então, se eu sou um pianista e eu venho numa existência que eu venho sem dedo, né, ou venho com algum tipo de problema de deficiência nos dedos, que eu não posso tocar piano, não significa que eu não sei tocar mais piano. Aquela faculdade ainda está lá guardada. Eu só não tenho um órgão material para desenvolver, manifestar aquela faculdade, tá? Bom, acho que, de um modo geral, eu recomendo vocês lerem o comentário da 370. Eu não quero avançar muito, já avancei muito, tá? Queria trazer de novo os objetivos, né? Informar como se dá a união da alma e do corpo e explicar sobre a influência do organismo, né? Queria agradecer a direção do estudo, aí está a minha bibliografia de novo, e obrigado aí a todos.